Ei, fica aqui com a gente, terça-feira chegou, dia do seu direito, Luquinha. Eu fico nervosa no dia de hoje. Ah, ele tá metido com esse cabelo hoje. Ele tá a manhã inteira fazendo, parecendo um pirulito na minha frente, Olha tirando aqui, assim, mas tá bonito, viu? Mandar um beijo pro Tá pessoal da bonito. barbearia do Barão, Driel, meu amigo. Eu fiquei chique, Ah, eu hein? não tirei o som da Ah, coisa. eu só tirei... não prêmio, mas... Ai, não, é que eu tava conversando com o entrevistado lá fora, agora eu tirei. Pronto, acabou. Mas obrigado. Quem que viu, pelo cortou? carinho. Ficou bonito? Foi o Driel. O Driel é fera. Driel. Eu tô um cara de gente chique. Ai, Jesus. É só não abrir a boca que dá certo. É. Ficou lindo. Obrigado. Bora lá começar nosso programa, porque o assunto é muito importante. A gente está com o programa um pouquinho mais curto, né, por causa do horário eleitoral, mas vamos refletir um pouquinho para alimentar nossa alma e o nosso coração. Para de se maltratar. Simplesmente pare de se maltratar, de duvidar da sua própria capacidade. Ninguém pode te amar mais do que você mesmo, então valorize a vida que Deus te deu, se ame. Se ame em primeiro lugar. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o goleiro Bruno pode deixar a prisão a qualquer momento e INSS define bloqueio de benefício pago a idosos de baixa renda. Que tal participar do programa? Tire suas dúvidas, converse com a gente. E olha que bacana, quem participar ao vivo tem aqui em minhas mãos. Você pode mostrar, Fernando? As melhores da Band Vale FM, bandvalefm.com.br, se você quiser concorrer. Mas ao vivo também, quem participar aqui vai concorrer esse CD. Tem músicas incríveis, tá? Então ligou pra cá, fez... tem que fazer pergunta, né? Só, é claro. Tem. Aí você concorre ao sorteio desse CD. E também, a gente tem um kit Tracta no nosso Face. Você vai curtir, compartilhar a foto e participa. No Instagram, uma cesta da Polipet também. Marcou 2 amigos. Você também concorre. E hoje é dia do seu direito aqui no programa. Assim, a gente vai combinar o seguinte antes de falar do assunto. Esquece a reforma da Previdência. O que vai vir ou pode vir, a gente não sabe. Vamos falar sobre o hoje, pensão por morte. Trabalhar Luquinha. com o que a gente tem, Isso. né? Cônjuge, companheiro também, ou companheira, filho. Quem que pode receber e tem direito a essa pensão? O que é a pensão por morte? Quando, de repente, você pode perder esse benefício? Ele saiu de São Bernardo do Campo e está aqui com a gente, mais uma vez, o professor e advogado Sérgio Jeromes. Obrigada, Sérgio, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Veio da terrinha, Seja bem-vindo. Muito obrigado. que estava anuviada, né? Estava friozinho É, lá. terra fria, né? Estava anuviada. Sérgio, a gente estava conversando lá fora e tem muita dúvida, afinal de contas, o que é a pensão por morte? Quem pode receber a pensão por morte? Bom, vamos lá. O benefício de pensão por morte, como o próprio nome diz, é um benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado na situação de falecimento. E a legislação previdenciária vai trazer um rol específico de dependentes, que são o cônjuge, companheiro, os filhos, na primeira classe, né, de dependentes do segurado, depois uma segunda classe, os pais e, por fim, os irmãos. Esses são os dependentes do segurado, né, no rol de benefício da Previdência Social. Por exemplo, quem não é casado e falece, vamos supor. Se o segurado falecer sem ser casado, sem estar convivendo em união estável, ainda não tem filho, então a gente não tem nenhum dos dependentes da primeira classe. Então a gente vai acionar, quando for o caso, os dependentes da segunda, que são os pais, e por fim, da terceira classe, os irmãos. Lembrando que esses dois últimos, os pais bem como os irmãos, para ter acesso ao benefício de pensão por morte, não bastam estar no rol de dependentes. Precisa comprovar a dependência econômica, que é um requisito mais rígido, a dependência econômica com o segurado falecido, o que não acontece com os dependentes da primeira classe. Ok. Né? O que eu estou sentindo aqui, viu, Luquinha, eu comentei com o doutor lá fora, é o medo de muita gente que hoje recebe 2 benefícios, pensão por morte e aposentadoria. Ai, será que vão mexer? Será que não vão mexer? A gente já explica. A Maria está na linha para conversar com a gente ao vivo. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, amiga. Sim, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Sim. A primeira é a seguinte, eu tenho um neto, né, que eu crio ele desde bebezinho, tem a guarda dele definitiva, né? E a minha pergunta é a seguinte, quando meu esposo falecer, essa criança terá direito à pensão? E quando ele falecer, meu esposo, eu tenho 50% ou o valor integral da pensão dele, para mim? Ok. E vice-versa, né? Vamos ver, doutor. Olá, Maria, boa tarde. Bom, vamos com calma. Primeiro eu vou começar da segunda questão. Se o seu esposo, a gente espera
Infelizmente, isso tem que acontecer, mas a gente espera que não aconteça tão cedo. Com o falecimento do seu esposo, você, como dependente dele, não havendo outro ou outros dependentes, vai receber 100%. A ideia de 50% se houverem 2 dependentes, nós vamos ratear em partes iguais. Agora, a questão do seu neto, essa é uma questão mais técnica e mais complexa, que eu vou sugerir até, caso isso aconteça, que você procure um profissional da sua confiança, porque o neto não está no rol dos dependentes. Eu deixei bem claro aqui, Sim. Nós conversamos quem são os dependentes do segurado. Mas, numa situação extrema, nós podemos enquadrar, como me parece o caso, o seu neto como filho, né? Porque parece que é essa situação que ele está vivendo. E nós temos alguns julgados, inclusive julgado do STJ, que possibilita que o neto receba a pensão por morte do avô, porque ele está na condição de filho e, portanto, no rol, na primeira classe de dependentes do segurado. Então é ideal que procure sim a orientação de um advogado, né, Luquinha? Perfeito, Sol. Já a gente conversa mais com você em casa, mas agora bora ficar informado com as notícias da redação. E na primeira entrevista gravada desde que foi esfaqueado no interior de Minas Gerais, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, criticou a investigação da Polícia Federal sobre o caso. E a gente vai saber os detalhes com Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, o delegado responsável diz que até o momento as evidências são de que o autor da facada agiu sozinho. A gente acompanha agora a reportagem de Sérgio Gabriel. No dia 6 de setembro, Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira num ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O deputado passou por cirurgia de emergência na Santa Casa da cidade e depois foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde continua internado em recuperação. De acordo com o delegado Rodrigo Moraes, que comanda as investigações da Polícia Federal, as informações e dados colhidos até o momento sustentam que o agressor agiu sozinho e não teve ajuda para executar o crime. Mas na primeira entrevista gravada, concedida ao jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan, Jair Bolsonaro colocou em dúvida as investigações da Polícia Federal. O depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Segundo o candidato do PSL, o agressor não teria agido sozinho. Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Com um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. Pois é, a Polícia Federal instaurou na manhã desta terça-feira um segundo inquérito aí para dar continuidade às investigações deste atentado. Dani, o goleiro Bruno Fernandes pode deixar a penitenciária a qualquer momento. Já estava prevista essa saída? Olha, Solange, apesar do atestado de pena apontar para o dia 6 de novembro, o advogado do jogador diz que mais de 150 dias de trabalho, estudos precisam entrar no cálculo, diminuindo o tempo necessário para a obtenção da redução da pena. Bruno foi preso em 2010, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e por sequestro e cárcere privado do filho dele, Bruninho. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas essa pena foi extinta porque a justiça entendeu que o crime prescreveu. As penas somadas chegam a 20 anos e 9 meses de prisão. Bruno já cumpriu pouco mais de 8 anos da pena, mas uma falta grave cometida em 2013 faz com que não seja computado o tempo total em que esteve preso, Solange. Coisas da lei do Brasil, Código Penal. Prescreve. Você mata, mas prescreve. Fica tudo certo, viu, Luquinha? Fala com a Dani agora sobre o movimento das estradas. Algum ponto de lentidão na Tamoios, Dani? Não, Lucas, na rodovia dos Tamoios, nesse momento, não tem nenhum problema grave para o motorista, trânsito está fluindo normalmente, a gente só alerta para os trechos em obras. No trecho de serra da rodovia, tem ainda a Operação Pare-Siga. Na rodovia Presidente Dutra, neste momento, o tráfego também segue tranquilo, sem problemas graves para o motorista aqui no trecho do Vale do Paraíba. Lucas. Obrigado, boa tarde para você, Dani. Bora falar sobre o tempo, terça-feira de sol, calor,
muito calor em toda a região e sem previsão de chuva. Tempo instável em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 28 graus. Aqui agora no Vale do Paraíba, dia quente em Lorena, máxima de 35 graus. Em São José, 29. E São Luís do Paraitinga, máxima de 28 graus. Dia quente também em São Sebastião, máxima de 25, sem previsão de chuva por lá. O mesmo em Taubaté, máxima de 32. Amanhã um pouquinho mais quente e sim, amanhã tem previsão de chuva, tanto que na sexta-feira e sábado as máximas caem para 28, 26 graus. E o INSS define bloqueio de benefício pago a idosos de baixa renda. A gente traz mais informações para você no próximo bloco. É bem rápido, a gente já volta.